Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E hoje, quem é que tá aqui com a gente? Pessoal, hoje nós temos a honra de receber no nosso podcast um convidado que foi aclamado pelo público do podcast, bem votado. Todo mundo pediu para ele vir aqui. Eu não podia dizer, tá? Que quem mais ou menos tá aqui é o rei do Jurunas. Eu não posso dizer, gente. Gente, eu só falei isso porque é o seguinte, ele é o rei do Jurunas porque ele é referência em clínica veterinária. O trabalho que ele vem desenvolvendo na vida dos animais e dos tutores, as pessoas falam muito da clínica dele. E por mais que ele está atendendo nesse bairro, que é um bairro muito querido e referência de Belém do Pará, que sai em todos os noticiários, né? Assim, referência, nós temos a nossa querida Gabi, né? Que é cantora aqui paraense. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Quem é a amiga que está aqui conosco? Dr. Vinícius do Carmo. Conhecidíssimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo Proprietário do Cantinho Animal, uma clínica de referência lá no Jurunas, que faz umas cirurgias especializadas lá, que a gente vai já conversar sobre isso. Doutor, muito bem-vindo ao nosso podcast. Você foi muito recomendado e aclamado pelos nossos espectadores como uma referência de convidado, né? E antes da gente começar a conversar, né, sobre a parte técnica mesmo, conta pra gente quem é o Vinícius do Carmo, quem é o médico veterinário, quem é a pessoa por trás do médico veterinário. Hoje você está trabalhando com cirurgia, né? Isso. Conta pra gente essa trajetória. A minha trajetória, todo mundo sabe meus estagiários, meus veterinários, que a minha trajetória, ela não começou na cirurgia. Eu sempre fui apaixonado pela clínica médica desde criança. O meu sonho sempre foi ser clínico. E a cirurgia foi aparecendo na minha vida tem 5 anos só. Eu tô graduado tem 13 anos. Há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos no início do ano, eu comecei a fazer minha pós-graduação em São Paulo. E a gente foi se descobrindo. E quando viu, já fui fazendo uma pós, 2, estou na 3ª pós-graduação da veterinária. E uma que eu já tinha antes da veterinária, que é da cirurgia, que foi o empreendedorismo, que eu tenho MBA em gestão empresarial. Excelente, Ótimo. viu? Diferencial. Muito importante. E me diz outra coisa, Vinícius, mas você sempre quis ser veterinário? Sempre quis ser veterinário. E se formou pela UFRA, não é isso? Me formei pela UFRA. Olha que legal. E como é que surgiu essa questão? Você se formou e logo depois você já começou a clinicar em outros locais, ou você se formou e já montou o seu espaço e começou a clinicar? Não, eu formei, comecei a trabalhar, trabalhei 2 anos. 2 anos. Mano, já passou. Sem problema. Eu trabalhei 2 anos em outras clínicas, outros pet shops. Aí depois eu decidi abrir meu consultório. Na verdade era só um consultório muito pequenininho. E em 2 anos de consultório eu mudei de ponto, o ponto do consultório para formar clínica. E desde lá Não parou. Não parei. Só crescendo. O homem tá rico, gente. Olha aí, ó. Rico. Maravilhoso. Significa que ele tá trilhando o caminho certo, né? Isso é muito gratificante a gente ver esse tipo Com de resultado. certeza. Principalmente assim, quando a gente começa pequeno, né? Como ele falou, era só um consultório e agora tá uma clínica grande com quantos veterinários hoje você tá lá, Vinícius? Rapidinho Em de torno conta. de 20 veterinários. Olha Pois aí. uma clínica grande com serviços especializados deles. É muito legal a gente ver pessoas que estão trabalhando assim com e certeza. crescendo, né? É isso que a Tem que gente ser quer referência. para a medicina veterinária, a gente cada vez mais especializado, cada vez um atendimento cada vez melhor. Eu adoro ver essas histórias. E até Eu porque também. muitas pessoas não sabem ver ele fazendo só cirurgia e também ter essa parte de empreendedor, estudando sobre negócios, expandindo. Então, só desejo sucesso, tá, Vinícius? Obrigado. Sucesso. Agora a gente vai para as próximas perguntas, né? Principalmente essa questão de cirurgia, que você vem já focando somente nessa área cirúrgica, digamos assim, hoje em dia, né? Dos seus atendimentos, fora essa questão de gestão.
Mas quais são as cirurgias mais comuns que realiza relacionado aos problemas nefrológicos, tá? Essa era a sua pergunta. E urológico de cães e gatos. Não tem cão na história, minha filha. Não, Aqui só tem gato. muito cão, sim. Tem sim, Então ela tem fala, ciúme né? quando a Tem. gente foca nos gatos Gato. aqui. Só gato. Mas ela esquece que a gente acabou de Isso sair aí, de um né? episódio que era só cão. E É. muito cão dermatológico, inclusive, que como consequência tinha um problema oftálmico. Mas tudo bem. Vamos lá, Tudo Vinícius, falar dos maravilhosos felinos. Geralmente essas cirurgias complexas que a gente faz acontecem mais nos felinos. São as urológicas, de ureté e de uretra. Hoje em dia a gente está mais especializado em relação a essas cirurgias, mas os cães eles entram muito, principalmente Sério? as néfros, que a gente faz a retirada de cálculo do rim em menos de 5 minutos. A gente tem que abrir e fechar o rim em menos de 5 minutos. Sério? É, seríssimo. Que legal. É uma cirurgia que não é muito comum. Não é comum. Não é Vocês já comum. estão fazendo? Já. A gente fez bastante, na verdade. Bora falar um pouco desse tipo de cirurgia. Ele é indicado para todos os pacientes com cálculo renal? Não. Ele passa por um nefrologista, o nefrologista te encaminha? Como é? É assim, geralmente esses pacientes já são encaminhados pelos nefrologistas. Já chega lá na clínica, quando os nefrologistas observam nos exames de imagem que os cálculos já têm a partir de um tamanho que é considerável para fazer a cirurgia, eles encaminham. Quando Tá. não tem, eles fazem o tratamento convencional. Tá. E para não haver o crescimento ou para tentar fazer a dissolução do cálculo, mas quando não tem mais a possibilidade, a gente já passa para o tratamento cirúrgico. Essas cirurgias são elas complicadas. A gente prepara toda a equipe Uhum. e a cada 15 segundos a gente vai contando, ou a 30 segundos a gente vai contando quanto tempo tem de cirurgia. Principalmente dos cálculos dos rins, porque a gente não pode deixar mais de 5 minutos o rim sem a vascularização, sem acabar Sim. morrendo. Interessante. Assim, bacana e arriscado, né? Mas é bacana a pessoa fazer isso. E o pós? É tranquilo? Não. Depois que... Conta pra gente um pouquinho Geralmente sobre esses isso. pacientes já chegam com baixo score corporal de massa magra. Uhum. Então, assim, é um pouquinho complicado, porque eles apresentam proteinúria muito significativa e para a gente restabelecer eles são complicados. E geralmente são pacientes já idosos, eles apresentam mais de 10 anos e aí todo o fator do organismo dele já complica para restabelecer a saúde dele. Mas tu tem uma taxa de sucesso bacana dessas cirurgias. Não, na verdade, quase todos foram pouquíssimos, acho que não lembro se foram 1 ou 2 pacientes que a gente perdeu durante a clínica. Uhum. E o tempo de internação pós-operatória é muito longo ou ele tem alta em 2 dias? Não, o mínimo de 3 a 5 dias. Certo. Depois dos exames internos que a gente realiza exames internos por nossa conta mesmo, para saber se o nosso paciente está evoluindo bem ou não. Todo dia é feita uma bateria de exames, é como se a gente está internado no hospital. Vai lá todo dia, coleta exame, faz a correção que precisa ser feita do paciente. Olha, muito legal, muito legal. A gente tem um laboratório interno e por isso que facilita a nossa vida. Facilita, né? Porque Sim. futuramente já está se tornando mais clínica, questão de hospital também, né? Já consegue ter esses animais internados, isso é muito legal. Essa cirurgia realmente me pegou de surpresa. Então, pontos para você. Eu te dou continuidade. Mas ele pode, se ele quiser falar mais um pouquinho sobre os gatinhos, eu falo brincando, mas porque é uma rotina. A nossa rotina em relação aos felinos, ela é surpreendente, porque a gente só faz a cirurgia do ureté quando o cálculo ele começa a obstruir o ureté e apresenta a hidronefrose. E o ureté também ele começa a ter essa expensão. E a gente consegue ver o paciente com uma dificuldade de urinar muito grande. E quando a gente vai fazer os exames de imagem, a gente já vê que ele já tem alteração renal. E aí é já cirurgia de emergência. Olha aí. A técnica hoje que você está fazendo dessa cirurgia de cálculo ureteral? Antigamente, em torno do início do ano passado, a gente começou a fazer o duplo J lá na clínica, que é um stent que a gente coloca, é uma técnica excelente, que ela tem ótimos resultados. A gente obteve muitos resultados, graças a Deus. Só que assim, existe sempre evolução na medicina como na medicina veterinária.
Na medicina veterinária, hoje em dia, a gente recorre à microcirurgia através de uma magnificação ou de uma lupa ou de um microscópio, dependendo do calibre do paciente. A gente já fez cirurgia em cães, de ureter, com cálculos ureterais, e em felinos. A nossa rotina é mais em felinos. Em felinos, a gente tem que usar um microscópio e um fio 10 zeros que a gente utiliza hoje em dia, que é imperceptível praticamente a olho nu. E a diferença das duas cirurgias é que no duplo J a gente faz o implante do duplo J, depois a gente faz a retirada. Só que a gente ainda faz uma cistotomia no paciente. Na microcirurgia, a gente só faz a ureterostomia, que a gente faz a incisão do cálculo, para fazer a retirada do cálculo no ureter, retirou, faz a síntese e vida que segue. Hoje, então, é um procedimento que é mais rápido, né? Porque você não tem que fazer 2 procedimentos. 2 procedimentos. E lembrando que toda vez que a gente coloca um corpo estranho no organismo, o corpo ele acaba rejeitando. E mesmo o duplo J ele sendo um material que ele é bem aceito pelo organismo, ele precisa ser retirado em torno de 30 dias. E muitas vezes os nossos pacientes eles não têm condições fisiológicas da gente repetir essa cirurgia após 30 dias. E muitas vezes, por questões financeiras, o doutor, muitas vezes ele não tem questões financeiras para realizar novamente um procedimento, que é um procedimento que acaba lesionando a pelve renal, que acaba provocando, às vezes, a obstrução novamente do paciente. O duplo J ele acaba causando também uma infecção ascendente no felino. Isso é terrível, que ele acaba vindo a óbito por causa dessas infecções. No ser humano, é o procedimento de escolha, mas na medicina veterinária não é o de escolha. O de escolha hoje em dia é a microcirurgia. Interessante. Então, você estava falando para a gente também que você acabou de adquirir na sua clínica um aparelho, né, que você faz aqui. Conta um pouquinho para a gente como você está estruturando e fazendo essas microcirurgias. Tudo começou ano passado, quando eu comecei a fazer o curso, ano retrasado, que eu fiz o curso de cirurgias complexas na Anclivepa, São Paulo. Lá eu conheci uma professora, que é a professora Jussara Peters, que é referência em microcirurgia no país. E ela faz cirurgia de trato urinário incrível, neobexigas, cria novos ureteres através do canal vaginal. Enfim, aí já estava fazendo a microcirurgia e ela foi ministrar as aulas no curso de cirurgias complexas e acabei indo fazer com ela em agosto do ano passado o primeiro curso de microcirurgia. Aí fiz em agosto, depois eu fiz de novo em novembro e esse ano eu adquiri o microscópio e está sendo uma felicidade porque é muito mais fácil. Não é muito mais fácil, na verdade, é assim, fica muito mais na nossa rotina, parece ser mais fácil. Quando vira rotina, Isso é verdade. Influencia no tempo de cirurgia? Influencia. É mais rápido. Muito mais rápido. É minimamente invasivo, né? Não é minimamente. Não? Pelo contrário. A gente faz uma abertura bem grande na cavidade abdominal. Faz uma laparotomia grande. Isso. E aí você... Só que assim, a técnica usada, ela facilita melhor a visualização do ureter. E a cicatrização também. E a cicatrização. Porque eu acho que faz menos lesões, né? A gente quase não toca no ureter. Existe o porta-agulha e a pinça, elas são bem, bem fininhas de acordo com o fio. Porque senão a gente acaba... Se a gente pinçar o fio com uma pinça inadequada, ele quebra. E se a gente pinçar com um porta-agulha inadequado, a agulha quebra. Aí a gente quer assistir de uma cirurgia dessa. A gente só vai por gravar curiosidade. Eu vou te mandar daqui a pouco uma cirurgia. cirurgia. A gente vai mandar. A gente vai fazer um dia com o Dr. Vinícius, aqui no Cantinho Animal. Pode ir lá. Mas tem um espaço gigantesco para fazer. O bloco cirúrgico é imenso lá. Então, pronto. A gente vai gravar um dia. Obviamente, a gente vai poder mostrar. Mas no final eu quero
tecnobrega, É. entendeu? Açaí. Durante a cirurgia, Pronto. a gente deixa sempre uma música Depois, para rolando. comemorar o sucesso da cirurgia, a gente sai de lá para comer um peixe frito e um açaí lá no Jurunas. Ai, tu falaste Fechou. 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 É muito bacana esses avanços que a gente tem visto na medicina veterinária, né? São coisas que até um tempo atrás a gente achava assim, não, isso não é Surreal. nossa realidade, isso não é. E tu vê pertinho, eu ainda digo assim, pertinho da gente, pertinho mesmo, né? Porque a gente é de bairros gente vizinhos, vizinhos. eu e o Vinícius. E, obviamente, muitos pacientes felinos eu tenho também. E aí, a gente ter uma técnica dessa bem pertinho hoje aqui em Belém do Pará, eu acho ótimo, né? E os resultados estão sendo Com certeza. maravilhosos. É isso aí. Agora é você, amiga, que falar sobre a preparação da cirurgia. Mas ele já tá falando da cirurgia, porque assim, o que eu tô tentando entender é porque, como eu não sou dessa área, como é que tá hoje funcionando essa questão de trabalho? Pra ti, tipo, você faz todas as cirurgias ou você tá focado só nessas micro cirurgias complexas? Ou, tipo assim, a sua clínica tem uma demanda de tudo, né? Tem essa demanda de tudo, só que você hoje, como o dono, tira o tempo só para fazer as complexas, né? E aquelas mais particularizadas. Ou como é que é essa rotina, entendeu? De preparação desse paciente, de fazer, desse atendimento que vocês oferecem? Por quê? Assim, geralmente a gente não tem nenhuma cirurgia. São muitos Não é? poucos pacientes que a gente tem uma cirurgia de rotina, que é OVE, é orquiectomia, cirurgia mais simples, gente. É Não incrível que tem. não tem. Só Isso tem que é de interessante. paciente que são muitos anos te acompanhando com a gente. Não, eu quero fazer só com Eletiva, vocês. As né, no caso. eletivas só com vocês. É muito difícil acontecer uma eletiva lá na clínica. Geralmente a gente só aparece cirurgia complexa. Não só as cirurgias de trato urinário, mas também as oncológicas que a gente faz. A gente tem uma Isso que eu rotina queria muito saber. gigantesca, na verdade. As oncológicas, elas aparecem muito grande na nossa vida. Porque assim, não era a minha área oncologia, eu fui fazer o Master em Cirurgias Complexa lá na Anclivepa. Aí o professor falou que ia acontecer um curso na Unesp em Jaboticabal de oncologia. Ele falou, Vinícius, por que tu não faz? Tá bom, tá. Tô fazendo nada, tô passeando aqui mesmo. Eu falo para os meus estagiários que eu comecei a fazer a oncologia como um hobby, só para me diferenciar na oncologia, nas cirurgias que eu fazia de retalho. As de retalho Sim. as cirurgias oncológicas que a gente faz um monte de retalho que a gente remonta o paciente, que às vezes tem tumores que são gigantescos e aí verdade. a gente consegue fazer o retalho de forma tão simples. Só que eu não entendia a parte de biologia molecular, a parte de como aquele tumor se formava. Aí eu peguei e fui fazer. E comecei ano passado e estou terminando já esse ano. Após oncologia. Após a oncologia. Mas tu pretende atender ou tu vai focar só na cirurgia? Já está aparecendo muita demanda para fazer atendimento clínico. Entendi. Não é o meu objetivo, mas Entendi. aparecendo, se eu tiver dominação pelo assunto, a gente vai fazer. Se não, eu encaminho para outra pessoa. Entendi. Bacana. Então, hoje, o teu carro-chefe são esses dois tipos de cirurgia. E como é que é o preparo desses pacientes? A instrução para o tutor, essas questões? Primeiro, a instrução para o tutor, geralmente desses dois tipos de cirurgias, tanto as oncológicas quanto as do trato urinário, eles têm que estar muito cientes em relação ao que a gente vai proporcionar para o paciente. Os nossos pacientes, os nossos tutores precisam entender que os nossos pacientes, os PET deles, eles já estão acometidos de uma certa patologia que elas são de difícil tratamento. Sim. Esse difícil tratamento, muitas vezes eles não estão preparados. Então, antes da gente fazer a cirurgia, eu falo assim, a minha consulta demora umas 2 horas, 3 horas, que a gente vai conversar, instruir, mostrar o que está acontecendo com o paciente, mostrar o que pode acontecer durante a cirurgia ou no pós-operatório na internação ou no pós-operatório na residência deles. A gente precisa mostrar que é uma tentativa de dar uma qualidade de vida para os pacientes, que muitas vezes, principalmente na oncologia, não tem um prognóstico favorável. Então a gente sempre fala assim, tem que estar preparado. Está preparado? Não precisa responder agora.
a gente solicita os exames, depois da solicitação dos exames, eu sempre falo para os tutores, eles têm acesso ao meu WhatsApp pessoal e eles sempre mandam dúvidas. Vinícius, mas eu estou receosa a isso. Pesquisa na internet, tem um monte, hoje em dia a internet ela dá um monte de informação sem ser técnica para a gente, mas eu sempre falo para pesquisar em sites de confiança. Pesquisa um profissional que você vê na área, que tem um monte de profissional, um monte de trabalho publicado, e às vezes tem tutores hoje em dia que eles são da área, tem muito tutor meu que era da área da saúde, e ele fala, não, Vinícius, eu já entendo isso, um pouco disso, vamos fazer a tentativa. E a gente tem muito sucesso, graças a Deus, em relação a isso. Principalmente quando a gente fala em tumor, a gente faz muito a linfadenectomia para detectar se tem metástase dos linfonodos. A gente faz sempre a linfadenectomia, a gente utiliza uns corantes, que é uso patente, para saber se o linfonodo está realmente afetado ou não. E a gente faz a retirada e manda para o histopatológico. Eu acho muito interessante que eu só faço a cirurgia se o tutor ele se comprometer a fazer o histopatológico, porque senão a gente não consegue dar um prognóstico para o nosso paciente. Porque mesmo eu falando, a gente conversando, não quero fazer o histopatológico porque a biópsia vai ver que é um tumor maligno ou não. Eu falei, não, vamos primeiro ver o que vai dar, o resultado da biópsia, e depois a gente conversa com você melhor sobre isso. Sim. Só que tem os exames citológicos que são sugestivos de malignidade ou não. E quando a gente fecha a cirurgia, a gente já fecha com o histopatológico e com a avaliação dos linfonodos para saber se tem metástase, que o linfonodo a gente chama de linfonodo sentinela, quando está próximo ou não ao órgão. Excelente. Sim. Agora eu fiquei esclarecida. É um mundo diferente, né? A gente que atende muito clínica, a gente fica um pouco... Mas é muito bacana como tá essa parte das cirurgias veterinárias, né? Eu acho que a gente passou um pouco nesse assunto, mas eu vou voltar a te perguntar quais são as complicações mais frequentes que tu encontra nesse tipo das cirurgias ainda de nefrologia e urologia. Quais são as complicações que tu mais encontra nessa parte? E aí eu já te perguntei sobre a internação, Sim. né? E as complicações que tu pode encontrar, que pode te prejudicar, que pode prejudicar a recuperação do paciente. As complicações sempre são o controle principalmente de eletrólitos do paciente. Lá na clínica também a gente adquiriu recentemente uma nova máquina de eletrólitos, que quando a gente consegue fazer a mensuração, principalmente potássio, fósforo, cálcio, cloro, pH. Mesmo a gente fazendo esses exames internos, a gente ainda solicita a hemogasometria, que um profissional vai, volante na clínica e realiza a hemogasometria, e a gente recalcula. Porque assim, se o paciente ele começar a apresentar uma crise urêmica, uma azotemia, uma hipocalemia, a gente consegue controlar. Essas alterações elas sempre são esperadas. O paciente ele sempre vai apresentar uma alteração dessa quando a gente fala de obstrução. Ele apresentando uma alteração dessa, a gente tenta corrigir antes da cirurgia, melhora o paciente para o procedimento cirúrgico anestésico, e depois do pós-cirúrgico, a gente refaz de novo os exames para tentar corrigir novamente alguma coisa que não deu certo. Aumentar a chance de sucesso, né? A gente cansa lá de fazer realmente todos os dias os exames de controle interno. Esses exames eles são fundamentais para saber se o paciente apresenta uma leucocitose pós-operatória, apresenta principalmente esse desequilíbrio eletrolítico que aparece muito nos pacientes. A gente faz a contagem dos eletrólitos diariamente para saber se realmente está balanceado, se não está balanceado, se a gente precisa fazer a correção ou se a gente não precisa fazer a correção. Esses pacientes, esses nefropatas, devido às obstruções, eles também apresentam uma característica muito comum de apresentar anemia, devido ao rim produzir eritropoetina. E assim, mesmo que eles não apresentem anemia, a gente sempre fica de sobreguarda. A gente tem eritropoetina na clínica que em conjunto com toda a equipe, a gente decide se faz ou não faz
É isso. E voltando aqui, saindo um pouquinho desses gatinhos, vamos para Ela cirurgias foge dos gatos, eu oncológicas. puxo pros gatos. Vamos para cirurgias oncológicas reconstrutivas que você vem fazendo. Quais os casos mais comuns, assim? Porque você disse que quando chega para você já tem tumores muito grandes e ali demanda a necessidade de mais tecido para cobrir e que tem bastante case de sucesso, né? Nos casos que você vem pegando. Como é que, assim, o que mais acontece? É de mama, próstata? Como é Não, que é essas cirurgias, geralmente esses são cânceres? tumores inespecíficos, que eles aparecem em Sim. áreas Uhum. que a gente pensa que gente, como que eu vou tratar isso aqui? O último tumor que a gente, o último mais interessante que a gente fez, todos são interessantes, na verdade. Uhum. Mas o último mais interessante que a gente fez foi um tumor que foi na região do ombro, onde Caramba. passava o plexo braquial, que a paciente, ela possivelmente poderia perder o movimento. Ela ia apresentar um andar de procepção, ela ia andar batendo a patinha dela. E a gente retirou o tumor, o plexo passava por cima, a gente retirou o tumor e manteve o plexo. Olha que legal. Foram 2 trabalhos que a gente fez, da anestesista, que é a doutora Gláucia, Sim. e da cirurgia oncológica, que eu fiz com o doutor Rafael Conte, que é o oncologista da clínica. Olha que bacana. Era muito legal. E assim, eu acho que esse foi dos, mas qual foi o caso mais desafiador que tu Conta já pra pegaste? gente. Assim, conta pra o gente algo que tu lembra, que tu disse, esse aqui foi Não, Pra história, foi pra história. esse Conta. caso foi o do Pelé. O Pelé, ele tá em destaque no meu Instagram lá. É o primeiro que a gente conseguiu publicar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Veterinária. Ele apresentava um osteosarcoma na região da mandíbula, pegando um Caramba. pouquinho o plano nasal. E a gente fez a cirurgia dele e ainda consegui dar uma sobrevida para ele, que o osteosarcoma é uma malformação super agressiva. Né? E aí a gente deu uma sobrevida para ele de 8 a 12 meses, eu não me recordo. A gente conseguiu publicar esse trabalho no congresso, alguns anos atrás, e foi o mais desafiador. Sempre todos são se eu tivesse, assim, eu falo assim, porque ainda não tinha o curso de master ainda na época, então hoje em dia, e também não tinha umas tecnologias que a gente chama de impressão 3D. Essa impressão 3D a gente podia dar uma qualidade de vida para ele. E também foi uma cirurgia que eu fiz um retalho, a gente chama de retalho subdérmico de padrão axial, que a gente pegou uma vascularização e fez implante bem na face dele, que a gente tirou uma área muito grande. Tirou o osso dele também, uma parte da mandíbula dele. E foi a minha primeira cirurgia plástica na oncologia, porque quando ele foi para casa, as doutoras, elas olharam, elas não viram mais o tumor, que era muito gigantesco, e elas falaram, meu Deus, cadê os pontos? Não tinha ponto nenhum. A gente fez todo um estudo para fazer uma cirurgia para dar uma qualidade de vida para ele. Interessante. Bem legal. Foi incrível esse caso. Você até falou da tecnologia 3D aí, da impressão. O presidente da Clivepa, ele veio aqui, né, que ele é um grande cirurgião também, e ele trabalha bastante com isso, né, nessa questão de pesquisa, e ele estava falando, principalmente para pacientes oncológicos ou cirurgias reconstrutivas, que vem utilizando bastante essa tecnologia, que vai ser, digamos assim, a carta do futuro. As pessoas, assim, acham que a veterinária não está evoluindo, mas não está parando, e vai chegar um momento no futuro que vai passar a ser realidade, né? Então, assim, com relação a isso, você já vem verificando também, fazendo, como é que é? Sim, inclusive o professor André Lacerda, ele foi um dos professores que eu fiz o curso lá na Clivepa São Paulo. Sim. E gente, eu falo assim, é o maior que temos na veterinária, assim, na parte cirúrgica. Ele é incrível. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com ele sempre vem com uma nova tecnologia. É isso que ele estava falando aqui. Sempre. E a gente sempre tenta implementar para a retirada de tumores essas novas tecnologias. A gente tem uma empresa
que é uma veterinária incrível também, que Legal. foi o último módulo dessa pós-graduação de cirurgias complexas que a gente fez com ela, que ela abriu uma empresa que Fornece. que mudou a vida de muitos pacientes, principalmente pacientes que apresentam osteosarcoma, que ela consegue fazer de membros, que ela consegue fazer próteses que eles conseguem voltar a caminhar. Olha só. Que incrível, Ela né? é incrível. Incrível. A gente não tem noção, assim, com Sim. essa especialização toda na medicina veterinária, a gente não tem muita noção da evolução das outras áreas, né? Sim. É muito legal trazer vocês aqui com a gente, porque eu e a Larissa, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas nossa. E tudo a gente aprende um pouco, né? É muito legal. Além da gente ter, assim, uma oportunidade de trazer vocês aqui, de vocês participarem com a gente e mostrar um pouco do trabalho de vocês para os nossos colegas veterinários, para os tutores, a gente tem o privilégio de aprender. Com certeza. E é muito legal quando a gente vê a medicina veterinária evoluindo. Porque eu também já sou formada há um tempinho, que eu também não vou falar o quanto tempo aqui, que eu acho que não convém. Mas o tanto que mudou de lá para cá, e assim, a gente sempre se coloca atrás, porque isso não é nossa realidade, porque ainda falta muitos anos-luz pra gente estar igual à medicina, isso, que aquilo. E cada vez que vem um convidado aqui que mostra um negócio, uma técnica nova, eu digo assim, olha, isso já tá acontecendo. Olha que legal. Geralmente lá na clínica, eu falo para os meus estágios de VET, eu tenho 18 estágios de VET. E assim, eles estão a gente está vivendo uma época que se a gente tivesse essa tecnologia na nossa época, principalmente dessas redes sociais, de acesso à internet mais fácil, de acesso a esse conhecimento mais fácil, a gente estaria mais evoluído. E eu falo para eles sempre aproveitarem isso. Aproveitem. Eles são privilegiados. E eu falo, e todas as técnicas que a gente faz lá, todas as cirurgias, a gente tem um quadro dentro do bloco cirúrgico, que a gente faz todo o planejamento, e antes, depois, o que a gente fez, o que a gente podia fazer, o que a gente pode melhorar. É um grupo de estudo muito grande. Isso é muito Ótimo, legal. isso. Ele Ótimo. digamos, é uma educação continuada, né? Isso, que está acontecendo dentro da sua isso. clínica. E falando nisso, já que já está entrando nesse assunto, agora vamos esquecer do celular. Não, mas como é que você faz para fazer essa gestão, né? Hoje você está operando, clinicando, fazendo a gestão. Como é que tem? Tem alguém para te auxiliar? Você conseguiu montar uma gerência, conseguiu montar, porque você sabe que o empreendedorismo ele é bem dinâmico, você tem que estar o tempo todo ali inovando, fazendo as coisas, entendeu? Liderando. Então, hoje você já tem 20 veterinários, né? Na tua equipe ali. Tem estagiário. A clínica tem já cliente. funciona 24 horas, né? Já? Já ela funciona 24 horas internamente. Tá. Eu acho que é o esquema que eu faço lá no Pet Life também. A gente funciona de 8 da manhã às 21 horas de segunda a sexta, sábado de 9 às 17 e domingo de 9 às 1. Só que ficam veterinários e estagiários no plantão sempre. No 24, internamento, né? Em relação a essa parte de gestão, a gente tem muita dificuldade. Vamos abrir nossos corações aqui. Gente. Vinícius, eu e tu, vamos lá. Jurunas e Batista Campos agora trocando experiências. A gente tem uma dificuldade muito grande em ter profissionais para entenderem a nossa área da veterinária. O pessoal entende muita área médica, muita área de outras profissões, mas da veterinária fica um pouquinho a desejar. Principalmente que a gente não aprende isso na faculdade. Hoje em dia já tem matérias, tem matérias que na graduação que já tem voltada para esse foco, mas na nossa época não existia. Então, existe muito pouco hoje em dia na graduação, uma disciplina que vai para esse lado, só que quando a gente tenta ou buscar um profissional da área com veterinário para fazer a gestão, não tem, ou um profissional da área administrativa, contábil, para veterinário também não tem. É uma complicação, porque a gente precisa se desdobrar. Por isso que quando eu comecei o consultório, meu primeiro MBA foi em gestão empresarial, porque eu não tinha noção de nada, principalmente contábil. A parte contábil, tem poucos anos que eu consegui uma contadora que é maravilhosa na minha vida, que ela
me deixa, pelo menos eu, respirar em relação à parte que ela resolve tudinho e deixa para eu administrar a clínica. Porque é um sufoco. É um sufoco a gente fazer a gestão. A gestão de pessoas, gestão de empresas. E assim, a gente se torna responsável pelo nosso trabalho e pelo trabalho dos outros, principalmente, né? Porque eu imagino que tu deva ser assim, porque eu sinto o peso nas costas de ser a proprietária, a que vai responder por tudo lá dentro. Desde o atendimento da recepcionista até a finalização da cirurgia do colega que fez, né? E isso é pesado pra gente, né? E aí a gente ter uma equipe que esteja com a mesma mentalidade com a gente, que a gente esteja no mesmo, que eu digo assim, que vista aquela camisa com a gente, eu acho que ajuda um pouquinho, né? Isso, não, ajuda um pouquinho, ajuda muito, na verdade. A gente tem parceiros veterinários que estão sempre lá com a gente, que a gente, eles veem que como a gente fica, né? Porque às vezes dá aquela surtada de boa lá. Aí eu falei, quem nunca, né? Eu vou embora. Falei, vou embora treinar e depois eu volto. Menos estressado. Porque assim... Isso é verdade. Quando a gente trata com pessoas, existem pessoas que são mais fáceis de lidar e existem pessoas que são difíceis de lidar. E a gente fica pensando também, uma coisa que eu sempre faço essa reflexão é, será que a pessoa está num bom dia dela? Será que ela não está? Então, deixa ela lá. Ai, será que o tutor veio aqui e tá chateado porque o cachorro dele tá doente, porque o gatinho dele tá doente? E assim, a gente tenta acolher, porque assim, ele vai estar chateado, ou ele vai estar muito triste, ou ele vai estar muito chateado, ou ele vai estar totalmente desestabilizado e às vezes eles só querem que a pessoa, o profissional dê uma acolhida. É difícil a gente acolher, porque não é a nossa profissão. E tem uma cliente minha que ela fala assim, gente, todos os veterinários que já me atenderam me acolheram. E eu sou psicóloga e eu falo para você, eu repito, não é o papel de vocês, é o papel do psicólogo. Mas vocês acolhem a gente de uma tal forma que eu fico surpresa. Isso bacana. É um feedback isso é muito bom. É um feedback muito legal. E eu falo assim, o que a gente pode fazer por vocês no momento é passar uma tranquilidade, cuidar do paciente e passar uma segurança para o tutor. E o tutor, ele acaba fidelizando muito mais por causa disso. Às vezes, o paciente ele já chega no estado tão crítico, mesmo perdendo o paciente, o tutor ele fica com a gente por causa desse acolhimento. Ele entendeu que o pet dele estava passando por uma doença muito grave e que, infelizmente, não tinha como voltar atrás. E só do tutor receber esse acolhimento do profissional já é uma coisa muito válida. Muito importante para o tutor. Isso daí é muito bom. Eu acho que é de tudo, né? E porque, assim, é o que eu falo, sempre falei, vou continuar falando, é que as pessoas acham que estão se formando em medicina veterinária só para cuidar dos animais. E não existe isso. Porque os animais são de alguma pessoa. Então, você vai ter aquele relacionamento com a pessoa. E até para explicar tudo, para ele entender tudo, entendeu? No podcast anterior, a gente estava falando justamente disso, de você explicar a comunicação, ser uma comunicação clara, acolhedora, e você também ter aquele tempo que você não está perdendo o tempo explicando para o tutor, você está ganhando tempo porque você vai ter mais sucesso no seu tratamento, né? E aquele animal com certeza vai ficar melhor e feliz, né? Fica o tutor também feliz. Então, assim, essa dificuldade é muito grande e não vai só na sua clínica, ela estende muito ainda, que vai ser quebrada com o tempo, a gente vai falando, vai ser quebrado, principalmente também nas questões dos acadêmicos, eles precisam entender isso. Não tem como se formar só para cuidar dos animais. Não tem. Tem o tutor. A gente cuida das pessoas. E o tutor é muito importante, é verdade, né? Muito Ele importante. é muito importante. Então, assim, e hoje, assim, você falando dos seus desafios, qual que você acha mais desafiador? Pegar uma cirurgia, aquela mais complexa possível, ou você administrar? A cirurgia mais complexa sempre vai ser a da obstrução do ureter, tá? O ureter, gente do céu. Porque ela vira um desafio, ela já chega um desafio. Primeira vez que eu assisti a palestra da professora Jussara, ela falava assim, eu falei, professora, mas por que é um desafio? Ela falou,
Espera que Vinícius, você vai ver. ela falou, é isso mesmo, ela espera que porque você vai receber o paciente, ele já vai estar debilitado, caquético, desidratado, e você não vai poder hidratar ele de forma correta. Não vai dar tempo. Não dá tempo. Então, a cirurgia, a gente opera com a perspectiva de salvar o paciente. Quando a gente desobstrui, o paciente melhora. Mas, Sim. assim, as lesões que já foram causadas Estão lá. perpetuam. E, assim, essas lesões, às vezes, a gente não consegue voltar atrás. Então, sempre é um desafio fazer qualquer cirurgia urológica e... Meu Deus do céu, Mas e, então, e o tutor ainda... Tem muito tutor que fala, não, mas vai dar certo? Eu só vou fazer se der certo. Eu falo, não é uma matemática, é uma não tem biologia. como, gente. É uma tentativa de salvar, né? E, tipo, pois é, então quer dizer que essa daí tá páreo a páreo com a administração. Quando a gente vê que a administração Mesmo tá nível dando... de estresse. Não, mas quando as cirurgias são cirurgias urológicas, as microcirurgias, eu sempre chego lá na internação e falo assim, não pode tirar o olho desse paciente, nem um minuto. E geralmente tem tem horário que tem 5 ou 7 estagiários no plantão. Então, com o veterinário, um veterinário em cima e um veterinário embaixo. Então, é uma correria. Não pode. O que está acontecendo? O que não pode parar de acontecer? Porque o paciente que chega obstruído, depois a gente faz a cirurgia, a pressão arterial dele varia muito, a temperatura corporal dele varia muito. E a gente precisa tentar manter isso para ele não vir em sepse. Não correr uma sepse nele porque o paciente já chega muito debilitado. Ele só precisa de um tempo para tentar o organismo dele voltar a funcionar de forma normal. É uma tentativa, ele tenta. Ele vai tentando. E a maioria dos pacientes, eles apresentam isso. Eu tô com uma paciente que a gente fez no início do ano e ontem a gente fez um cálculo, graças a Deus, veio do rim, ela tem microcálculos, passou pelo ureter, chegou na vesícula urinária e a gente fez só a cistotomia. Ai, que ótimo. Ficou mais tranquila. É mais tranquila mesmo. E ela era magrinha, ela já voltou a ganhar peso. Ai, que bom. Olha, tipo assim, eu não te conhecia tão mais próximo assim, tô te conhecendo hoje, é um prazer. Mas dá pra ver você falando como você é apaixonado por esses desafios de cirurgia, viu? Dá pra ver que você gosta muito desse outro lado, assim, da veterinária, de estar lá com o animal, fazendo cirurgia, colocando a mão na massa, entendeu? Por mais que ele ainda tá administrando, mas ele gosta muito de estar na parte técnica, né? Sim. E isso, tipo, é muito legal de se ver. Eu acho que vai morrer no bloco. Eu falo para meus estágios de vet, falei, eu não quero virar administrador, não. Eu quero só ser veterinário. Sério? Sério, não quero. Não. Tem que ter alguém pra já coloquei uma pessoa nova lá agora, tá em treinamento, para substituir Eu amo a parte uma outra funcionária que ela tá terminando a formação dela e vamos ver se vai dar certo. Vai dar, se Deus quiser. Não, torcer pra dar certo. Mas assim, pois é, porque dá pra ver assim que você gosta muito da parte técnica, né? Muito. Eu tenho um colega também que ele é assim, ele tem a clínica, mas aí é humano. E ele faz a parte de cirurgia. Ele é tão apaixonado que ele passa, sei lá, horas operando. Começa de manhã, termina 10 da noite, ele nem percebe. E ele sempre falou, eu vou morrer operando, que eu amo. Aí eu aprendi a amar a cirurgia, né? A minha paixão sempre vai ser a clínica médica. Eu sempre falo assim, gente, a clínica médica é a minha paixão. Mas, infelizmente, eu não fui dá pra fazer tudo. Assim. Dá pra fazer tudo, não. A gente tem uma equipe de clínica médica muito boa lá. E eles sempre me dão um apoio muito grande. Isso é maravilhoso. Entendeu? Que, assim, tem vida, né? Tem vida. Tem vida. Eu acabei de saber que você tem 2 filhos. Eu não sabia. Tem 2 filhos. Eu não sabia, não. Sabia. Eu não sabia, não. Tu perdeu que página da vida dele? Ai, o Carlos Eduardo, que eu já me encontrei contigo, eu acho, na rua ou no supermercado. Eu acho que eu lembrava de ti com um filho, garoto. É um garoto. Mas agora ele já deve estar grande, porque eu acho que isso aí tem uns... 18 anos ele tem, fez agora. Caraca, eu acho que eu encontrei ele era uma criança. Isso.
Eu tenho essa garota linda aí. Olha lá, ó, outra. Ela é tua filha? É, minha filha adotiva. Quando tava no podcast ia ser Eu muito... sou muito sem noção. Ah, Eu sou muito sem noção. Ela faz veterinária, tá formando. Quantos Olha. anos? 23. coloca ela logo lá pra fazer gestão. Meu Deus. Não, ela vai ser Vinícius. anestesista. E tu com essa gestão. cara de menino. Que é isso? Eu quero esse creme que tu tá passando no rosto, gente. É do Jurunas, te falei, Eu vou açaí. já lá passear lá no Açaí. Jurunas. É muito bom. Tem muito açaí. E o que mais que a gente vai falar? Ah, da clínica já perguntei, que eu quero saber um monte de coisa. E a gente vai... Chegou a hora de agradecer os nossos parceiros. Chegou, né? Chegou. Cara, passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas eu deixo tu fazer mais uma pergunta pro Vinícius. Ah, eu quero saber de empreendedorismo. Eu pensei que ela queria saber da vida dele. Ela olhou pra mim. Não, mas isso aí, não. Ela olhou pra mim, eu queria saber. Ei, Vinícius, não deixa, porque senão ela vai começar a fazer Vinícius, pergunta. não, é melhor não. É melhor não, porque senão eu vou começar a perguntar um monte de coisa que não deve aqui no podcast e acabou. Ai, não, Vinícius, agora falando sério, em relação ao empreendedorismo. Hoje, então, tu já te sente tranquilo com a tua equipe? Tu ainda tá muito à frente ou a pessoa que tá te ajudando a administrar, tu já consegue deixar mais a clínica lá na mão dela? Ela tá me ajudando a administrar e tá passando a bola para outra pessoa agora. Mas essa pessoa tem um mês só que a gente tá fazendo essa transição de Que é mais de dificultoso mudança essa de parte, cargo. né? Ela vai formar na metade do ano que vem e depois ela já vai sair da clínica. Eu acho ele tão tranquilo quando ele fala. Se fosse eu, não, eu fico cansada, tem que gerir tanta gente. Gente, é só estresse. Ele parece ser bem calmo. Muito calmo. Não sei, né? É. Por isso que ele não tem rugas. Mas ele é homem também. Ele tem menos, assim, demanda dessas coisas. Não, mas porque depois- a gente é É o muito esporte que eu Ele vai me faço. dizer É muito qual é o detalhista. skincare que ele tá Nem, fazendo. Ó, é pode falar um aí, fala aí. esporte, é jiu-jitsu que eu faço. Então eu vou Ele matricular quebra no o pau lá jiu-jitsu. todo mundo. Ah, é isso. Vou 2 vezes ao dia. O estresse Duas dele... vezes ao dia? No Eu- dia. Eu saio, Oh, mano, então eu, é isso. eu saio, vou Por isso que ele é correndo. zen desse jeito. Ele deve socar Ele lá, é socar. Aí ele volta assim, ó, pra cá. E resolve. Melhora, depois eu volto. Tu Eu não viu faço ele jiu-jitsu e MMA. Então pronto, peguei a dica Olha. que eu queria. Agora a gente já pode ir Coitado do pros seu professor. parceiros. O professor é incrível, que ele ganhou o cinturão da MMA. Olha só. Olha aí. Arrasou. Não, mano, tô falando coitado do professor dela. Ah, do meu professor? Não, acho que a Tu gente lembra taca que lá tá- o tatame, papa. Tu lembra que tem a pincha? Tu sabe da história? Não. Ela é zangadinha. É. Ela vai. Dá todo mundo tá calminha, mano. Mas ela quer. eu sou Não, ela é uma moça. calma. A gente que tem. Fica As gerindo. pessoas que me irritam. Eu É. sou muito calma. As É isso que eu pessoas falo. me Eu falo a irritam. mesma coisa. Eu falei, Se você quer que eu seja calma, contribua para isso. Se isso. você quer ver o pincher ativado, né, contribua para isso. a gestão de pessoas é complicada, porque as pessoas, elas nunca se colocam no lugar das outras. Empatia, né? Nunca. Elas sempre acham que a nossa vida é fácil, que é tudo muito fácil. E a gente estava falando ainda agora, elas sempre olham para o sucesso, mas elas não imaginam a trajetória. Elas não imaginam o que a gente passou, o que ainda passa, né? Eu lembro de quantas vezes eu fiquei acordada, não conseguia dormir com problema na clínica, coisa para resolver, financeiro, isso e aquilo. E elas focam no agora e elas parecem que têm inveja da posição que a gente tá, mas elas não sabem o que a gente passou. E a gente Né? passa Eu um até monte de- brinco, gente, É. quem tem inveja da minha vida, vem aqui, que os boletos estão chegando. Não vai ter. Depois que eu te mostrar a realidade, não vai ter. É isso mesmo. É isso. É complicado os boletos chegando. Poxa, nem me fala. Nem me fala. Deveria não Nem me chegar, né? fala. Pra ninguém. Bora até mudar aqui De o assunto. foco. Vamos falar agora, agradecer nossos parceiros. Vamos agradecer nossos parceiros, que a gente não pode deixar de agradecer. Não, Nós temos graças a parceiros Deus, a maravilhosos parceria hoje. que faz aqui o nosso podcast acontecer. Exatamente. Então, gostaríamos de agradecer a Verte, né? Medicamentos veterinários de primeira qualidade. E então, tem acompanhado bastante os médicos veterinários. Ela tá lá contigo, Vinícius? Com Biobox. certeza. Ganha a Ah. Biobox? Ganha Biobox. Eu acho que eu fui um dos primeiros a ganhar Biobox. Olha Olha só, aí! tá vendo, doutor Vinícius com a Verte desde o início. Desde o início, com E o Dr. nós- Arlan.
Eduardo é Exatamente. maravilhoso. Nós vamos também agradecer aqui a MSD, né, Saúde Animal. Tá com você também? Tá, a prescrição deles é sempre certinha. Olha só. Quem é que vive sem o Bravecto? Vamos aqui para Royal Canin, rações super premium. Isso aí, essa daqui tá contigo o tempo todo, né? A ração da Royal, a Renal Special de felinos, ela é uma das únicas no mercado mundial que ela não deixa que o oxalato de cálcio se desenvolva, né? Geralmente, esses pacientes que apresentam essas obstruções do trato urinário, quando a gente não consegue fazer o tratamento convencional, geralmente são eles, essas substâncias que fazem com que apareçam. E a ração da Royal Canin é uma das únicas no mercado que fazem com que a gente tenha uma perspectiva de um tratamento melhor. Porque na minha opinião, né? Como profissional e com a minha prescrição, os pacientes eles ficam muito mais saudáveis. Tem melhores Os resultados. resultados né? são melhores. Fala assim, ó. Royal Canin me patrocina. Royal Canin me patrocina. Diego, corre aqui. Olha aqui, Diego. E nós temos também a Drogavet, né? Farmácia de manipulação veterinária. Creio que também faz parte da sua vida também ali, né? Casos bem específicos que tem uma demanda. A Drogavet, ela sempre está me ajudando muito, principalmente que a gente eu não só prescrevo a Drogavet. A Drogavet, ela tá dentro da minha clínica em todas as medicações dos pacientes que estão internados. A gente utiliza sempre a Drogavet tem uma medicação isso. A gente solicita, aí e chega lá na clínica e a gente usa nos nossos pacientes internados. Olha só, Laís. Patrocina. Olha, a gente tá com os ganhando- melhores aqui. A gente tá com os melhores, graças a Deus. A gente também não pode esquecer de agradecer ao VetLife, Centro Veterinário. Com né? certeza, olha Então, só. eu represento esse lugar maravilhoso. Vizinho do amo. meu colega Vinícius Verdade. aqui. Parceria. A clínica mais rosinha de Belém. Não podemos esquecer também de quem fornece os nossos looks maravilhosos. Sim, a a Tolly, Tolly. né? Lá no Grão Pará. Gente, tá lindo, né? Eu Tá amei, lindo. eu amei. Hoje tô com cara de rica. A gente queria agradecer falar. também a advogada Ellen Vieira, que faz esse serviço de advocacia para a área da saúde. Ela trabalha com clínicas e hospitais veterinários e humanos. É uma advogada fantástica. É nossa parceira aqui do podcast também. E o nosso mais recente parceiro, Festa Escova, que deixa a gente mais linda ainda, né, amiga? Pra gente Com vir aqui certeza. fazer os closes belíssimas aqui no podcast. E também, né, gostaríamos de lembrar, pessoal, que esse episódio vai sair no YouTube, Spotify. Se você não tem tempo de assistir, mas você possa estar escutando, é importante saber que temos em Belém clínica preparada para atender seu animalzinho, para fazer cirurgias complexas. E aí, tipo assim, que a gente pensa que tá tudo fora, temos essa ideia. Mas quando a gente traz os profissionais aqui no podcast, é bem interessante, e essa informação ela vai repassando, a gente vê que tá bem aqui, diante dos nossos olhos, muitos Do profissionais nosso lado. maravilhosos que estão fazendo um trabalho incrível, tá? Assim como a clínica do Vinícius, e ele tá aqui também, ele que faz a cirurgia também. E estão chegando no final. Não perca esse episódio, tá? Nem os outros também. Nem os outros. Vai sair um episódio agora, né? Eu acho que é amanhã ou é hoje? Não, hoje saiu. Saiu de ontem pra hoje né? Que é da psicóloga. Pra gente, olha, dá uma assistida que vale Esse muito a pena legal. da psicóloga. A gente falou da saúde mental dos veterinários, um tema assim super, super importante. Pra gente, né, como Isso. empreendedor que tem toda essa carga além de veterinário e pra toda a nossa equipe também, né? Que a gente sabe Com que certeza. quanto mais a nossa equipe tiver com uma saúde mental ok, maior vai ser Com certeza, eles vão trabalhar melhor lá e ter melhores resultados para os pacientes e para os tutores. Com certeza. E Vinícius, quero deixar aqui meu muito obrigada
pela tua presença. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada. Em breve a gente vai lá, a gente vai... Ele foi muito O aclamado. Tecnobrega. Gente, ele foi muito aclamado. Eu não Muita esqueço gente do Tecnobrega. pedindo. Não, a Tecnobrega. gente vai lá. A gente vai fazer uma Sim. live lá dentro. Pode Pegar fazer. o doutor Microcirurgia. Vinícius no início da cirurgia com a doutora Gláucia. No final da cirurgia, a gente vai sair Ai. de lá, vai tomar um açaí e comer um peixe frito lá no Jurunas. Exatamente. Aguardem. E, pessoal, é assim, ó, porque é muito legal essa questão de parceria. A gente gosta de enfatizar, mostrar o trabalho do médico veterinário. Então, pra gente é uma honra ter isso aqui, saber que você faz essas cirurgias, você tá aqui conosco e ficamos bem felizes, tá? Eu gostaria de agradecer o convite das meninas, que são maravilhosas. Eu já era fã desde o início do podcast. verdade, ó. Gente, assistia desde o início, eu sempre reposto. Ah, Grandes amigas já passaram aqui, a Gláucia, a Sim, Dandara, querida. gente do céu. Eu repostei várias vezes das meninas. Então, é assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz lá na clínica. E é assim, a gente sempre está na evolução, buscando o melhor para os nossos pacientes. Eu sempre falo para os Sim. meus estagiários, a gente está buscando sempre uma evolução para os nossos pacientes. A cirurgia na minha vida, ela apareceu e ficou. Eu tenho 3 grandes inspirações aqui em Belém, que é a doutora Carmina, a doutora Daniele Martinelli e a doutora Maria Eduarda Coutinho, que Olha, elas que olha. operavam para mim Olha antigamente. que legal. Que ele legal. falar, assim, dos E de colegas que né, estão daqui aqui de em Belém do Belém do Pará. Pará. Isso é Parabéns, maravilhoso. é muito legal Elas vão- esse carinho. Elas que operavam para mim. A nossa vida se separou no momento e aí falei, uma hora a eu vou ter que... gratidão, né? Sempre sou muito grato a elas. Desde o início da minha carreira, elas que eram as minhas... Elas são ortopedistas, né? As 3. Mas elas eram minhas cirurgiãs no início. Então, eu aprendi muito com elas, gente. Gente, na verdade, quase tudo eu aprendi com elas e depois fui me aperfeiçoar. E só agradecer mesmo a elas, que elas têm um carinho imenso. Tenho um carinho imenso por elas. Hoje em dia, a nossa vida a gente trabalha muito e Correria, quase não se né? vê. Exatamente. isso. Aproveitando esse gancho, que você é inspiração para muitos estagiários, médicos veterinários, essa questão aí, deixa a mensagenzinha no coração ali para eles. Para finalizar. Olha para os colegas veterinários, deixa o recado que você Se quiser, quiser, o que você uma enxerga na dica. veterinária, o que você tem de recado para eles, o que você tem de dica. Esse é o seu momento, doutor Vinícius, vá lá. Uma coisa que eu sempre falo para os meus estagivetes é que a nossa dedicação, ela é para a gente, mas para que ela vai servir? Ela vai servir para a gente cuidar dos nossos pacientes. Os nossos pacientes, nossos objetivos, nossos animais, o cuidar deles, o não deixar ele adoecer, que a gente sempre fala que também existe uma medicina veterinária preventiva. E se adoecer, a gente precisa ir além porque eu falo assim que Belém, ela tem excelentes profissionais que se destacam, que têm livros nacionais. E se inspirem neles. Esses profissionais que estão aí, eles têm mostrado cada vez mais seu valor e têm publicado muitos mais trabalhos junto com um monte de gente. Eu sigo um monte de veterinário que eu fico muito feliz, assim, que publicou um monte de trabalho na Semana do Veterinário, no CNNA, no Congresso Nacional, no Congresso Brasileiro da Anclivepa, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Veterinária, que é uma galera que ela tá aí para mostrar o que ela veio, né? Para mostrar o que a veterinária, o potencial da veterinária aqui na nossa região. E a nossa região tem um potencial muito grande. E a gente precisa explorar mais isso e mostrar que a veterinária, ela não é mais uma veterinária de antigamente, que o veterinário fazia tudo. Hoje é uma medicina veterinária muito mais evoluída. Todo mundo ele tem uma especialização. Eu não faço isso, encaminho para o meu amigo que faz. E vice-versa acontece. E é isso. Obrigado, meninas. Que legal. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um tema muito importante. Com certeza. E é bom saber que a gente tem esse tipo de serviço aqui em Belém, na medicina veterinária. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! Até mais, pessoal!